Oi para você, meu nome é Gustavo e ao meu lado está... Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Lucas Maciel e hoje estou apresentando o Jornal Quimicional. Hoje nós iremos falar sobre uma molécula muito comum no nosso cotidiano, a famosa glicose e os seus derivados. Dada no livro Os Botões de Napoleão e as 17 moléculas que mudaram a história, pelos autores J. Burrison e Penny Lacombe. Isso nós chamamos dois repórteres designados para estes casos que vão nos explicar direitinho a estruturação, o contexto histórico, benefícios e malefícios, explicar direitinho para a gente e para você, telespectador. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, na estruturação química da glicose. Também vamos falar de sacarose e também sobre a frutose. Vamos começar então. A glicose, ela é um monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? Vou explicar para vocês. Ela é um composto onde não pode ser hidrolisado, possui uma unidade, são compostos geralmente doces e também possuem entre 3 a 7 átomos de carbono. Ou seja, a glicose possui 6. Ela se encaixa muito bem nesse quesito de monossacarídeo. Agora vamos falar da sacarose, que é um composto disacarídeo. O que é um disacarídeo? É o que possui a junção de dois monossacarídeos, ou seja, vai englobar na sacarose a glicose e também um pouco de frutose. Ou seja, a sacarose tem os dois juntos nela mesma. Então isso se encaixa muito bem no quesito de disacarídeo. Agora vamos falar sobre a frutose também. Ela é um monossacarídeo assim como a glicose. E um fato curioso é que as duas possuem a mesma fórmula, mas só que tem algumas diferenciações na sua estrutura cíclica. Vou explicar o que é a estrutura cíclica agora. Estrutura cíclica não é nada mais, nada menos do que uma estrutura formada por anéis. Ou seja, a glicose ela tem a sua estrutura cíclica formada por 6 anéis. E a frutose tem uma estrutura cíclica formada por 5. E isso é um dos fatores que se diferencia a glicose da frutose. Isso, da sua forma cíclica, ser diferente, mas a fórmula química é a mesma aplicada em ambos os casos. Você sabe como é composto o açúcar? São carboidratos que têm a responsabilidade de proporcionar energia ao corpo através da glicose. Ele se apresenta de várias formas, como frutose, o açúcar presente nas frutas, a lactose, no leite, sacarose na cana-de-açúcar e entre outros. Como nós sabemos, tudo em excesso faz mal, não é mesmo? O consumo do açúcar pode carregar o pâncreas, que é uma glândula que produz a insulina e um hormônio que exerce a função de transformar o açúcar em glicose, pode irritar a mucosa do tubo digestivo e gerar doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos, além de formação dos cálculos na vesícula biliar. Além disso, trombose, coronovariana, problemas de estômago, cáries, varizes, hemorroidas e distúrbios emocionais são outras doenças causadas pelo consumo excessivo do açúcar. Possui também variações, como na forma pode ser encontrada. Tem como exemplo o açúcar de fruta, tem o açúcar do leite, que são as sacaroses e as lactoses, mas também o açúcar original pode ser variado, por exemplo, o açúcar de confeiteiro, o açúcar mascavo e entre outros tipos de açúcares. Como já o Gustavo me passou a palavra, nós vamos falar agora do contexto histórico e o porquê dela ter se tornado uma molécula tão comum no nosso cotidiano. Primeiramente, o primeiro fato que nós precisamos saber é que ela foi encontrada na colonização das Américas, onde seu principal meio de encontro era a cana-de-açúcar, mas ela era predominante numa região chamada Ásia. Com isso, as potências ficaram interessadas. As potências que eu falo são a Europa e o Brasil. Ficaram interessadas nesse produto e resolveram
ir nessa região e pegar esses produtos para alavancar as suas produções fabris, assim crescendo muito economicamente, como foi o fato da Europa, e tornando esse produto muito mais conhecido, e também fazendo derivados desse produto, como por exemplo o vinho e os adoçantes, que eram compostos doces originados da sacarose. E o que é sacarose? Sacarose, com ela, é um composto doce, ou seja, o açúcar, onde se denomina a glicose. Ao falarmos de glicose, não podemos deixar de falar de sacarose. Não esqueçam isso, tá bom? E agora, mas o que isso ocasionou para as potências de ponto negativo? Isso ocasionou também a Revolução Industrial, que foi a substituição de trabalhadores por máquinas. O consumo de açúcar é importante quando ingerido na quantidade correta, porque é fonte de cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio, magnésio e de vitaminas do complexo B. Mas a OMS recomenda a ingestão diária de até 25 gramas de açúcar. Mas o bom senso é sempre a regra, recomenda-se uma dieta equilibrada com todos os nutrientes. Em relação ao novo coronavírus, a glicose ela pode gerar como consequência em excesso obesidade, hipertensão, diabetes e entre outros. E essas doenças elas podem ser facilitadoras para ser agravantes ao novo coronavírus. Como um dos exemplos é a obesidade, a glicose, quando ela estiver em excesso, vai fazer com que essa glicose se acumule no organismo e vire gordura. Essa gordura, como consequência, vai gerar um aumento de peso e vai dificultar o funcionamento do organismo. Com isso, umas consequências é o coração. O coração vai ficar sobrecarregado e vai facilitar também para o coronavírus atacar o sistema do organismo. O novo coronavírus, estudos indicam que ele pode causar reação imunológica em indivíduos com níveis elevados de glicose na corrente sanguínea. Obrigado, Carlos. Nossa, eu nem sabia que a glicose era um monossacarídeo. E também creio que você também não sabia, telespectador. Mas, infelizmente, o nosso programa foi chegando ao fim. Depois dessa gama de informações, nós podemos perceber e ampliar os nossos conceitos sobre a glicose. E também nós já sabemos o porquê dela ser uma molécula tão comum em nosso cotidiano. Então eu agradeço muito a presença de vocês. E espero que tenha gostado. E a nossa frase do dia vai ser Carpe Diem, ou seja, aproveite o dia e tenha um bom final de semana. Tchau! Moléculas que estão no nosso dia a dia. A molécula de luz... Falei molécula, né? Mas voltando aqui para a Europa, ela é uma das principais causas... Já tá gravando? Já, Lucas. Então, tá. Olá, pessoal. Muito bem. Vamos lá. Já tá gravando? Já, Lucas. Então tá. Porque você ia brincadeira, você não avisa. Muito bem. Você tem que avisar que tá Tá gravando. gravando, Lucas. Eu falei Ou que faz você algum que tá barulho, ou... eu tô conseguindo. Eles tinham muito pouco. Não começou, vai. Ah, brincadeira, né? Vai. Tá, tem alguma coisa aqui? Não, Lucas. Então tá. Começa. Au. Glicose tem 6 e a sacarose. Bom dia, meu nome é Lucas Maciel e hoje estou apresentando